Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o irmão Adenils, aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu quero estar aqui contando o milagre que Jesus fez em minha vida. Eu fui uma pessoa que eu já não tinha mais esperança de estar vivo. E hoje, para a glória do Senhor Jesus, eu estou aqui contando esse testemunho. Eu fui uma criança que cresci ali perturbado, cresci ali ouvindo muitas vozes e muitas das vezes eu fui médico, mas o médico não resolvia porque era coisa espiritual. Então ali passa-se os anos e certo dia eu estava numa festa, tudo se iniciou ali nessa festa e eu estava ali com os amigos sentado ali bebendo. Eu fui uma pessoa viciada em bebida, eu bebia muito, bebia cerveja, bebia vinho, todos os dias eu bebia. Então, ali eu estava nessa festa e fui embora dessa festa, fui para casa e ali naquela madrugada eu senti uma sede, mas uma sede que eu nunca senti na minha vida. E ali eu levantei, tomei água e deitei outra vez. Aí eu deitei na cama de barriga para cima e ali eu deitado e quando eu olhei para frente da cama, eu vi vindo uma presença, mas uma presença terrível, inexplicável aos nossos olhos humanos. E ali aquela presença veio, aquilo era gelo, um gelo muito pior do que o gelo da geladeira, que hoje eu sei que aquilo era o espírito da morte. Irmãos, e ali começa a minha experiência espiritual. Aquele gelo veio vindo lentamente, porque a morte não tem pressa. Aquele gelo veio vindo, veio vindo. Quando aquele gelo nos meus dois pés, tocou nos meus dois pés, e meus pés foi gelando, foi enrijecendo, foi subindo dos pés para a perna, foi passando, foi subindo, passou nos meus braços também da mesma forma, e quando chegou na minha cabeça deu um estralo, como se fosse desligando uma chave geral. E quando deu aquele estralo, irmãos, quando eu me olho, meu corpo estava deitado na cama, virado para o canto. Eu estava com a mesma bermuda que eu estava deitado, eu estava no meu corpo. A minha alma saiu do meu corpo, aquele espírito tirou a alma do meu corpo. E ali eu via meu corpo deitado na cama e eu olhava para o meu corpo, era como se eu fosse duas pessoas, mas hoje eu sei que ali era a minha alma que estava fora do corpo. A minha alma não foi para o inferno porque Deus não permitiu. E também a minha alma não foi para o céu porque eu não tinha Jesus. Mas, porém, algo ali me chamou a atenção. Porque eu fora do corpo, irmãos, eu lembrava de tudo da minha vida aqui na terra. Eu lembrava da esposa, eu lembrava dos filhos, eu via os móveis da casa, eu reconhecia tudo. Ali eu conhecia tudo. E quando eu olhava para o meu corpo, quando eu olhava para o meu corpo espiritual, irmãos, o nosso corpo espiritual é a mesma coisa de a gente olhar para a gente. É a mesma coisa, as mãos, é um corpo. Não é como você vê num filme, que é aquela coisa transparente, não. É um corpo palpável. É um corpo que você. É como se você pudesse tocar nele. É tão profundo, irmãos, é tão espiritual que muitos trechos eu não vou conseguir explicar com palavras humanas. Mas aqui eu estou contando para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. E eu tenho certeza que esse testemunho irá falar com muitas pessoas. E ali, irmãos, eu fora do meu corpo, e eu gritei com todas as minhas forças, ninguém me ouviu. Eu gritava, eu tentei pegar na minha esposa que estava deitada, a minha mão passou direto. Irmãos, aí agora eu meditando na palavra, né, vamos na palavra de Deus, quando Jesus fala da parábola do rico e do Lázaro, a Bíblia fala que aquele moço, ele lembrava dos irmãos. Então, irmãos, como ali eu estava no pecado, como ali eu não tinha Jesus na minha vida, eu lembrava de tudo. Eu lembrava de tudo, irmãos. E ali, naquele momento, a minha alma volta para o corpo outra vez.
a minha alma voltou para o corpo, né? Porque Deus não permitiu aquele demônio da morte, que hoje eu sei que é o demônio da morte, levar minha alma. E ali, naquela madrugada, começou meu terror. Naquela madrugada começaria os piores momentos da minha vida. E ali, eu já chamei minha esposa. Irmãos, eu tinha tanto medo, ouvinte, mas era um medo sobre-humano. E ali, quando a minha alma voltou para o corpo, quando a minha alma voltou, quando ela entrou no meu corpo deu aquele arranco. Eu sentei na cama e quando eu olhava aquele ser enorme, gelado, batia nos quatro cantos da parede e parou em pé, perto do guarda-roupa. E ali eu desesperei. Ali eu estava vivendo uma experiência que eu nunca tinha vivido. Ali eu estava passando por uma coisa que eu nunca tinha passado na minha vida, 100% espiritual. E ali amanhece o dia, e aonde eu estava, aquele ser gelado estava. Aonde eu estava, aquela presença gelada estava perto de mim. Eu senti aquele gelo no meu rosto, aquele terrível gelo da morte. E ali eu saía para a rua, aquela presença estava comigo. E o tempo todo, e ali aonde eu passava, os cachorros começavam a latir, aonde eu passava, os passarinhos começavam a bater ali nas gaiolas, porque eles ficavam desesperados. E ali eu já contei para minha família. E ali eu falei com a minha família o que estava acontecendo e eu ficava desesperado, eu gritava, me ajuda, me ajuda, me ajuda, ele está aqui. Só que, amados, quem não tem Jesus, o Jesus é o único que pode ajudar nesse momento, quando vem a morte. Jesus é o único que pode salvar nesse momento, porque ali era espiritual, ali era a morte. E ali começa a passar os dias e eu perturbado, aonde que eu estava, aquela presença gelada estava, até que um dia começou a piorar mais ainda. E ali aquela presença gelada é como se ela estivesse ali agora sentada no meu pescoço. Ela sentou no meu pescoço e no osso, acima do pescoço, aquele osso que a gente tem atrás aqui, ele começou a doer, aquela dor inflamativa e aquele peso nas minhas costas. E aonde eu passava, os cachorros, a mesma coisa, os cachorros começavam a latir. Eu sabia que aquele ser estava ali comigo, eu podia sentir a presença dele, mas ninguém podia sentir nada e nem ver nada, porque era 100% espiritual o ataque que eu estava passando. E ali, eu desesperado, e como agora procurar ajuda onde uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum espiritual. Só que Deus tinha um propósito na minha vida. E eu não sabia que Deus tinha um propósito na minha vida. E aí, amados, eu passando todo aquele processo, aí resolvi ir numa igreja. E quando eu chego nessa igreja à noite, aí eu acho que ali na igreja era só ir lá e ia resolver e pronto. Não. Ali eu estava passando pelo processo que Deus estava permitindo. E cheguei naquela igreja e expliquei minha situação para aquele povo ali. E para mim, na minha mente, eu falei, não, não resolveu nada. Aí minha tia vai e me fala, né? Minha tia, ela fala comigo, vamos no centro. Aí eu estava tentando de tudo, porque o desespero que eu estava, ali eu tentava de tudo, para livrar daquela perturbação que era dia e noite. E ali eu já não dormia mais, eu já não comia, né? Dia e noite, aquela presença maligna comigo. Chegou a sair até na foto, né? Aquele ser enorme, todo preto. E ali a minha tia fala, vamos no centro. E aí eu vou no centro. Quando eu chego naquele centro espírita, aquela senhora olha para mim e ela fala, você é médium, você tem que desenvolver. Mas ali já era o diabo querendo me enganar. E ali, amados, eu naquele centro, e desesperado e querendo ajuda, e aquela senhora fala comigo, você tem que ficar. E ali eu fiquei naquele centro 3 dias. E ali naquele centro, aquela senhora, ela raspa minha cabeça, ela raspou minha cabeça, fez um corte em cruz, matou uma galinha. Ela encheu um copo de sangue e e colocou vinho e colocou ali como se fosse umas raízes junto. E ali eu tomei aquilo. E eu fiquei naquele lugar 3 dias naquele centro.
e ali era um quarto escuro, e não podia tomar banho nesses dias. E ali eu fedia carniça. Ali eu fedia carniça. E ali eu falava com Deus: Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que, Senhor, está acontecendo isso comigo? Mas eu não entendia nada, que era um propósito do Senhor para hoje eu estar aqui contando e o nome do Senhor ser glorificado. Amados irmãos, e eu tive ali a experiência de falar com pessoas supostamente que tinham morrido, enganado por Satanás. Morre uma moça e assim que essa moça foi enterrada, eu começo a falar com ela. Ali eu começo a conversar com aquele espírito. Satanás procurando ali me enganar. Hoje eu sei que está escrito em Hebreus, capítulo 9, e no versículo 27, que o homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juízo, a Bíblia está falando que morreu, acabou, não tem mais volta. Mas ali eu não tinha Jesus e nem entendimento. E ali eu era enganado por Satanás. E ali agora eu fico naquele centro 3 dias. 3 dias naquele centro. E quando passa esses 3 dias, agora ela fala: você agora não pode parar de vir, você tem que continuar frequentando esse centro. E ali, amados irmãos, eu continuei indo naquele centro. Aí eu levo agora minha esposa para o centro. Minha esposa agora vai comigo para o centro. E ali agora começa uma terrível caminhada. Ali agora servindo Satanás, servindo o diabo. Só, irmãos, que o diabo ele engana. E quando eu comecei naquele centro, parecia que tinha resolvido tudo, parecia que tinha se acalmado, parecia que agora eu não era mais perturbado. E ali eu comecei agora a frequentar aquele lugar. Ali agora eu comecei a comer aquelas comidas que eles faziam ali, que tinha cérebro de bicho. A gente ali tinha que comer com a mão, né? Tinha que comer com a mão, e ali eu participando daquilo tudo. Mas a minha alma estava triste, a minha alma estava angustiada. E ali, o tempo passando, eu mais minha esposa ali, e ali um dia eu estava sentado em casa, e ali naquele centro ali, eles me deram aquela miçanga que eles falam que protege ali, mas hoje eu sei que o nosso único socorro bem presente na hora da angústia é Jesus. É o único que nos socorre. E ali eu fiquei naquele centro de macumba, e passa-se os dias, e eu naquela angústia, mas muita angústia mesmo. Aí mais uma vez é, vem aquele espírito da morte, e mais uma vez ela arranca a minha alma do meu corpo, e eu fora do corpo eu falava: agora não tem jeito mais. E aí a minha alma de novo volta para o corpo. E, e eu frequentando aquele centro, e eu falava: eu estou aqui, eles não entendem nada, parecia que tinha resolvido, mas aí as coisas começam agora a piorar outra vez, e eu começo a ser perturbado, e eu lá dentro sendo perturbado. Eu me lembro uma vez que eu estava sentado lá no meio do centro, e eu falei com Deus em espírito: Deus, eu estou aqui dentro, mas o meu coração é no Senhor. Mas ali já era o próprio Deus falando comigo. E ali, irmãos, é, esse corte que essa senhora fez na minha cabeça, ali era um pacto. Foi um pacto que foi feito. Foi um pacto que foi feito com o diabo. E eu não sabia. Eu fui ali por desespero, né? E só que ali foi feito um pacto. E quando se faz um pacto com o diabo, ele vem para buscar. Eles vêm para buscar a alma. E ali foi feito o pacto. E ali, como eu falei, aquele espírito da morte, mais uma vez arrancou minha alma do meu corpo. E eu estava num quarto, e quando eu estava naquele quarto, veio outro ser, que hoje eu sei que foi o anjo de Deus, entrou naquele quarto e pegou aquele espírito da morte e saiu arrastando ele naquela cozinha. Começou a bater naquele espírito e começou a dar socos. Eu ouvi ali as pancadas, ele subiu para o alto, urrando, e foi embora. E eu continuo no centro. E ali, amados irmãos, quando eu estou naquele centro, e um dia eu estava sentado em casa, e aí estava eu e minha esposa, e estava o rádio ligado, e no rádio ali eu ouvia um hino, aquele hino daquele rapaz, do Regis da Neves, que cantava assim, ó: entra na minha casa, entra na minha vida. E aquilo ali, Deus já começou a falar no meu coração. E eu falei com a minha esposa: olha,
o que está falando essa música? Eu falava música, eu não entendia. Eu falei com minha esposa, olha essa música que está falando, entra na minha casa, entra na minha vida. E ali eu falei com a minha esposa, eu não vou mais no centro. E a partir daquele momento ali, eu não fui mais no centro. Parei de ir no centro e eles começaram a me ameaçar. E eu vou estar contando no outro áudio a continuação desse testemunho. E ali, amados, eu não fui mais no centro, deixei o centro, não fui mais. Teve as ameaças das pessoas, né, que queria que eu continuasse aí. Eles falavam que não podia parar, mas eu não fui mais. E ali, para mim, aparentemente parecia normal. Parecia que ia fluir tudo normal minha vida, mas não era normal mais. Eu sentia muita presença maligna, eu ouvia muita coisa, muitas vozes. E ali eu segui na minha vida. Aí passa-se o tempo, meu pai adoece. E quando meu pai vai no hospital, foi diagnosticado com câncer. Aí meu pai teve um câncer no intestino. E aí foi passando o tempo, o câncer foi se alastrando. E o câncer tomou conta de todo o corpo do meu pai. E meu pai veio a falecer. Antes do meu pai falecer, é, eu lembro que foi meu aniversário, e nesse aniversário meu eu ganhei uma Bíblia de presente, mas porém, Deus tem as formas de trabalhar. Quando eu ganhei aquele embrulho, aquele papel de presente, eu abri aquele papel de presente, era uma Bíblia. E aquela pessoa falou assim, um dia você vai ler. E na minha mente eu pensei assim, eu nunca vou ler isso. Mas eu peguei aquela Bíblia, trouxe para casa e guardei no guarda-roupa e passou o tempo. Então, como eu estava falando, aí meu pai agora tem esse câncer, meu pai desce a sepultura, né? E lá no hospital eu conheci uma senhora espírita, quando eu fui visitar meu pai, e meu pai falece. E quando meu pai faleceu, naquele mesmo dia, materializou uma presença horrível perto de mim, uma presença com a voz terrível. E ali eu já comuniquei com essa senhora. Eu falei com ela, ó, materializou essa presença aqui. Ela falou comigo, aí ela foi e falou comigo assim: fica tranquilo que é seu pai. Mais uma vez era um engano de Satanás. E eu comecei a conversar com aquela presença. Ele tinha a voz do meu pai. Ele falava igual meu pai. Eu falava com ele: não, só tem que ir, todo mundo morre. Ele falava: não, não vou não, vou ficar. Mas ele ali era o demônio, como está escrito em Hebreus 9:27. Só que eu não sabia. E ali foi passando os dias. E aquela presença me fazia muito mal. Aquela presença me trazia um terror terrível, um medo muito grande. E ali, aquela presença maligna comigo, e essa pessoa que me deu a Bíblia, ela era desviada da presença de Deus. Olha como que Deus é tremendo, amados. Olha como que Deus tem as formas de trabalhar. Essa pessoa é desviada da presença do Senhor. E eu queria de todas as formas contar para ela, mas aquele ser não permitia. Aquele ser, aquela presença maligna, aquele demônio. Eu estava no carro, ele estava comigo. Eu estava tomando banho, ele estava comigo. Eu sentava na cama, ele estava comigo. Em todo lugar que eu estava, ele estava comigo. 24 horas comigo. Aquilo era tão terrível, amados, que um dia no meu carro ele esbarrou a mão na minha face paralisou toda, ficou toda dormente, até no queixo, de tão terrível que era aquilo. E aquela presença comigo, e aquela senhora me falava que depois de 7 dias, aquela presença que se dizia meu pai ia embora. E eu ali naquela esperança doido que aquilo fosse embora. Aquilo era horrível demais, era terrível, demônio puro. E aí, quando dá 7 dias, aí eu acho que aquilo vai embora. Aí quando eu tô levando essa senhora em casa, ela no banco do passageiro, quando eu escuto no banco de trás aquela voz terrível, aquela voz endargada, falou assim: eu tô aqui. Eu dei um grito naquele carro e falei com ela: ele tá aqui. Ela falou: não, calma, ele veio despedir de você. Irmãos, olha como que o diabo engana. E ali ela falava que aquela presença veio despedir de mim. E aí começou. Aí ela foi embora para casa e eu vim embora no carro e aquilo veio comigo no carro. Eu estava no carro, aquilo falava, aquilo cantava, amados, aquilo cantava. Aquele demônio cantava hino, mas com a voz mais terrível do mundo. E ali
ele ali no carro comigo. Aí os dias foi passando e eu fui piorando, eu fui piorando. Já não tinha mais fome, já não conseguia mais dormir. E agora já estava no remédio, tarja preta, Rivotril, para dormir. Tomando aquele remédio para dormir. E ali, cada dia que passava, piorava mais. E aí, amados irmãos, certo dia, na madrugada, 5 horas da manhã, quando eu abro o olho, 5 horas da manhã, veio uma legião de demônio, entrou no meu quarto, e aquele chefe dele estava ali na frente, aquela voz que estrondava todo o quarto, e aquela voz falou assim: nós viemos te buscar. Amados, era uma desordem no meu quarto, era demônio pulando, era demônio gritando, era demônio rindo, era fazendo aquela bagunça no meu quarto. E ali eu comecei a ser perturbado, pior ainda, eu levantei correndo, todo gelado. Eu tremia, mas tremia terrivelmente. Era um terror inexplicável pelas palavras humanas. E ali eu comecei a ser perturbado, eu liguei para o meu irmão, me ajuda, pedindo meu irmão ajuda. E meu irmão falou, não posso fazer nada, não tem como. E realmente não tem como. Ninguém pode fazer nada. Só Jesus pode nos livrar das garras dos demônios. E ali eu comecei a ser perturbado e comecei agora a sentir fedor de velório, comecei a sentir fedor de carniça, fedor de podre. E ali todo o meu corpo agora eu começava a sentir agulhada. Eu começava a sentir agulhada. Eles cuspiam em mim. Eu sentia eles cuspindo em mim. Não molhava o que era espiritual, mas ouvia. Eles cuspia, dava gargalhada e vários palavrões. Eles me maldiziam o tempo todo. E ali, no meu pé, parecia que eles colocaram 2 ganchos. E ali, amados, como eu dizia, eu comecei a ser perturbado brutalmente. Eu sentia agulhada no meu corpo, eles davam agulhada no meu corpo. Eu sentia como se nos meus 2 pés tivesse 2 ganchos. Eu sentia, Deus permitiu eu sentir tudo na carne, tudo na carne. Eu me lembro que eu estava deitado no sofá e eles enfiavam como se fosse um espeto dentro de mim, e aquele espeto ia entrando dentro de mim devagar, e eu sentindo dor, e eles dando gargalhada, eles pulando, eles festejando, eles fazendo aquela bagunça. E ali eu passando tudo quanto é tipo de tortura, Deus permitiu eu passar tudo na carne, ali brutalmente perturbado. E ali, amados, eu sentia uma mão, essa mão entrava dentro do meu coração e ela começava a apertar. Meu coração começava a parar, eu começava a desfalecer, mas só que Deus não permitia eles me matar. Quando eu estava quase morrendo, eles paravam. Então, eu sentia ali a agonia da morte, eu sentia que a minha alma ia para o inferno. Sentia com toda clareza. Deus permitiu eu sentir o terror da morte sem Cristo. E ali eu era perturbado dia e noite, sem cessar, tomando remédio tarja preta, ali sofrendo, mas sofrendo mesmo. E não conseguia dormir, não conseguia almoçar, não conseguia jantar, não conseguia fazer nada. E ali, amados, eu olhava para o céu, eu via a fisionomia dos demônios enorme, mas muito grande mesmo. E eles com os dedos apontados para mim aqui na terra, apontado para baixo, apontado para mim. E aquela fisionomia maligna, demoníaca, e aquela mão apertava meu coração, o meu braço esquerdo ficava inchado, o meu coração, do lado do coração esquerdo, ficava inchado e gelado, minha mão geladinha, e aquela voz falando: você vai morrer, para você acabou. Era o diabo falando que para mim não tinha mais jeito, e Deus permitindo eu passar. Teve um certo dia que eu estava sentado lá em casa, amados, e aí tinha um veneno lá em casa. Aí aquela voz falou assim: toma esse veneno. Ninguém acredita em você mesmo. Se você tomar esse veneno, vai resolver tudo, vai acabar seu sofrimento. Amados, mas Deus ali não permitiu eu cometer suicídio. Hoje vemos muitas reportagens onde a pessoa fala assim que ouviu uma voz, que aquela voz mandou ela fazer e ela fez. Eu também ouvi essa voz. E essa voz é a voz do maligno. Então ali eu passando toda aquela perturbação, dia e noite, sendo torturado, sendo massacrado, sentindo todos os maus cheiros. E ali na madrugada eles vinham com as patas de cavalo,
chegava ali na porta do quarto, começava a me perturbar, pulava nos móveis, pulava nas paredes, dava risada, dava gargalhada, ninguém ouvia nada. E chegou um certo dia, um certo momento que eu já não tinha mais reação, eu ficava parado, só olhando e sentindo os demônios me torturando. Amados, eu quero abrir um parênteses aqui e falar para os irmãos, para os ouvintes que vão ouvir esse áudio. Terrível é cair nas garras dos demônios. E eu sempre falo, e vou falar mais uma vez aqui, ali Deus permitiu passar aqui na terra, aonde ainda tinha misericórdia do Senhor. Mas a gente sabe que no inferno não vai ter mais a misericórdia de Deus. A gente sabe que no inferno a tortura vai ser dia e noite, como Jesus falou, que lá vai haver tormento, vai haver pranto e ranger de dentes. Então ali eu era perturbado dia e noite, sem parar. Eu entrava no meu carro, eles batiam palma, eu ouvia eles batendo palma, pá, pá, perto da minha orelha. Eles cuspia, como eu dizia, eles batiam dentes e o tempo todo maldizendo. No banco do meu carro vinha uma mão enorme. Essa mão empurrava o banco do carro para frente, empurrava minhas costas. E ali eles falando o tempo todo que nós viemos te buscar. Porque o inferno é uma hierarquia. O inferno é organizado. E ali eles me torturavam. E aquele comandante que estava ali, daquele exército do mal, ele não fazia nada comigo, mas ele mandava. Quando ele mandava aquele ia e me torturava, me torturava, me torturava. Depois aquele ia embora, aí o outro começava. E cada um era de uma forma, cada um era de um jeito. Esse que era o líder maligno deles ali, ele segurou no meu braço e eu sentia meu braço queimando. Eu sentia o fedor da minha carne, o mau cheiro da minha carne queimada. Era o tal do Exu Caveira, era o tal do Exu Caveira. Então ali eu fui perturbado brutalmente pelo inferno, muitos e muitos dias, muito e muito tempo. Até, amados, que eu lembrei que aquela mulher desviada pregou para mim. E aí agora eu procuro ajuda através daquela mulher. Eu entro em contato com aquela mulher e peço a ela, né? E peço a ela que eu queria conhecer é, a igreja dela. Eu queria ir na igreja. Eu queria ir na igreja. E quando eu tentei ir na igreja, eu não consegui, porque os demônios não deixaram. Aí o inferno levantou mesmo. Aí o inferno levantou mesmo. E ali eu tentei ir no meu carro, não consegui, porque eles estavam me atacando demais, estavam tomando muita agulhada no corpo, puxava minha blusa, puxava minha roupa, me atacava terrivelmente. Aí eu pedi um rapaz, um amigo meu, para me levar na casa dessa pessoa, né? E quando eu cheguei na casa dessa pessoa, ela na época tinha uma irmã lá, né? E eu pedi para chamar essa irmã. E quando aquela irmã olha para mim, né? Ela veio, ela olhou para mim e falou: Deus, acabo de fechar sua sepultura. Amados, ali eu caí de joelho, eu caí de pranto. Ali aquela mulher contou toda a minha vida. Aquela mulher falou tudo que estava acontecendo comigo. E naquele momento ali eu aceitei Jesus. E aí os irmãos vão falar, mas agora então aceitou Jesus, ficou tudo tranquilo. Não, amados, eu aceitei Jesus, as coisas ficou pior ainda. Porque Satanás mandou mais demônio. Satanás mandou mais demônio. E eu olhava no meu telefone e eu via a face do demônio, aquela face toda queimada, aqueles dentes todo preto, e ele dava gargalhada, ele olhava para mim, dava gargalhada e falava que para mim não tinha jeito. E eu olhava assim, via um na minha frente, e ele ali, ele estava vestido de soldado romano, ele estava vestido de soldado romano, e ele bufava o tempo todo olhando para mim. Então ali eu aceitei Jesus, e ali de dia eu sofrendo, eles me perturbando, falando. Eu tentava ligar para minha família, mas eu não ouvia a voz da minha família, eu ouvia a voz deles. Eles tentando ali, de todas as formas, me levar. E falando a mesma coisa, nós viemos te buscar. Nós estamos te dando a última chance. Porque ali, irmãos, tinha sido feito um pacto. Tinha sido feito um pacto, né? Então ali os demônios vêm me buscar naquela madrugada. Se não fosse a misericórdia de Jesus, eles tinham me levado.
Então, ali eles me perturbando daquela forma terrível. E aí, nesse mesmo dia, à noite, eu vou na igrejinha. E lá naquela igrejinha, eu estava lá, e o culto acontecendo. E quando eu estava ali pensando, para mim acabou. Não tem jeito mais. Amados, ali para mim eu tinha certeza que eu ia sair daquela igreja, eu ia morrer. E quando veio uma mão enorme por trás de mim, aquela mão entrou dentro de mim. E mais uma vez aquela mão começou a arrancar a minha alma. Aleluia. Eu falei assim, eu sou de Jesus. Aquela mão me soltou. Aqueles demônios parou um no lado da porta, outro no lado da porta e outro lá fora. E eu continuava pensando, quando eu sair daqui eu vou morrer. E ali, amados, acabou o culto. E aquele povo me chamou para receber uma oração. Eu nunca tinha recebido uma oração. Foi a primeira vez que eu recebi. E quando eu recebi aquela oração, eu senti um choque da ponta do pé, passando o meu corpo todinho, até a cabeça. E ali eu saí daquela igreja. Só, amados, que o encontro com Jesus foi ali naquele momento. Eu saí daquela igreja e a gente andando no meio de uma rua. E de um lado tinha aquele tanto de demônio, do outro lado tinha aquele tanto de demônio. E atrás de mim eu estava acorrentado. Ninguém via porque era espiritual, mas eu via porque estava acontecendo comigo. Eu estava passando tudo aquilo, sentindo as correntes, ali eu já estava preso. Mas Jesus é o único que pode quebrar as cadeias do inferno. E ali, amados irmãos, quando para mim já não tinha jeito, eu já estava muito fraco, já tinha muitos dias sem comer e muitos dias sem dormir. E as minhas pernas já estavam quase caindo. E aquela irmã falava comigo, não cai não. Eu falava que eu não estou aguentando mais. Amados, aí em certo momento no meio daquela rua eu parei, olhei para o céu e falei em espírito assim, Deus, se o Senhor não deixar eu morrer no dia de hoje, eu vou seguir os caminhos do Senhor até o último dia da minha vida. Amados, quando eu falei aquilo, eu senti uma paz, ela entrou dentro de mim e foi descendo e foi descendo. E eu falei, meu Deus, que isso? Que paz é essa? O que aconteceu comigo? Amados, ali era Jesus entrando na minha vida. Ali era Jesus encontrando comigo. Ali era Deus lá do céu. Aleluia. Falando assim, eu ouvi a sua oração. E ali, amados irmãos, os demônios continuam me perturbando ali, mas aquela paz dentro de mim. E aquela noite inteira, aquele demônio cara a cara comigo, olhando para ele olhando para mim. Mas ali eu falava, eu tenho Jesus. Eles não aceitavam. E ali eles não aceitavam. Eu falava, tem Jesus. E ali passa-se o tempo, agora eu começo a congregar. E na igreja, em vez de ouvir os louvores, ouvir a voz deles nas caixas. E eles me perturbavam. Mas ali eu continuei insistindo, perseverando, Jesus me libertando. Aí certo dia, Jesus me dá um sonho. Nesse sonho eu vi um senhor com a camisa branca, com a voz meiga, que foi lá na minha alma e falou assim, você não precisa de tomar remédio para dormir mais não. Aí o dia amanheceu, contei para minha esposa e aí, amados irmãos, agora Jesus me liberta do remédio. E Jesus agora, quando eu volto para casa, ali já tinha aceitado Jesus, minha esposa não era, a minha filha não era. Eu falei com ela, eu aceitei Jesus e agora eu quero casar para fazer a obra de Deus. Irmãos, eu não era casado, já estava separado, brigado, mas eu já voltei para casa crente. Já voltei para casa pregando para minha esposa. A minha esposa aceitou Jesus. A minha filha aceitou Jesus. Hoje nós estamos servindo a Deus. Hoje nós estamos pregando a palavra de Deus. Hoje eu estou aqui para pregar para todos os ouvintes desse testemunho que está escrito em João, capítulo 8, no versículo 33, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E para a glória de Deus, amados, hoje eu não tomo remédio. Hoje eu não tenho mais medo de nenhuma voz. Hoje eu não tenho mais medo de nada, porque Jesus nos libertou verdadeiramente. Passei pelo vale da sombra da morte. Minha alma foi arrancada do meu corpo 2 vezes. Mas Deus não permitiu Satanás levar a minha alma. Porque quando Deus tem um propósito na nossa vida, vai se cumprir.
A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E hoje, para a glória de Deus, eu estou aqui mais uma vez contando esse testemunho, que eu tenho certeza que tem muitas pessoas que passam a mesma coisa que a gente passou, perturbação maligna, ouve voz e ninguém acredita. Mas hoje, Jesus manda te falar que Ele é o único que pode entrar na sua causa e resolver seu problema, assim como resolveu o meu problema. Amados, todas as vezes que morria uma pessoa, eu já ficava com medo, porque eu sabia que Satanás ia enviar algum demônio se passando pelaquela pessoa, e realmente acontecia. Aconteceu quando meu irmão faleceu, aconteceu quando essa moça faleceu, aconteceu quando meu pai faleceu, e se não fosse Jesus, ia continuar acontecendo, Satanás ali me enganando. Mas quando Jesus entrou na minha vida, amados irmãos, o Senhor Jesus me libertou de tudo isso. Hoje, eu, minha esposa, minha casa, a gente servimos ao Senhor Jesus. Por isso eu estou aqui contando esse testemunho. Foi uma grande luta para me contar, eu tive que cortar, porque o diabo, Satanás, ele luta. O diabo não quer que a gente conta o que Jesus fez e o que Jesus faz. Mas eu creio que vai dar para os irmãos entender. E eu quero aqui, irmãos, tá deixando um apelo para você que vai ouvir esse áudio, que às vezes defende a religião, assim como eu defendia. Quero deixar para você que Jesus, está escrito em João capítulo 14, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quero falar para você que não aceitou Jesus ainda. Hoje é dia de você tomar a decisão e aceitar Jesus como seu Salvador. Hoje é dia de você que se afastou da presença de Deus voltar para os caminhos do Senhor, porque Jesus é o único que pode livrar a nossa alma de toda a condenação eterna que é o inferno. Só há dois caminhos, amados: céu ou inferno. E tudo que eu passei, todo o sofrimento que eu passei, eu sempre vou falar. Todo o sofrimento e tormento, eu tenho certeza que Deus não deixou passar nem 1% do que é no inferno. Então hoje eu estou aqui contando esse testemunho, mais uma vez para a glória de Deus. Eu tenho certeza que através desse testemunho, Jesus vai alcançar muitas almas, e aquilo que eu não consegui expressar, que o Espírito Santo de Deus continua dando entendimento aos ouvintes, dando entendimento aos irmãos que já servem o Senhor Jesus, que esse testemunho venha edificar a fé dos irmãos. E eu tenho certeza que Deus, Ele irá falar com cada um através desse testemunho, né, que eu estou gravando no ano de 2023. Hoje é dia 9 de abril e eu creio que Deus irá alcançar muitas pessoas através desse testemunho. Eu falo aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas eu sei que esse testemunho, como já uma vez aconteceu, esse testemunho já saiu daqui de Belo Horizonte para chegar lá em Moçambique, África do Sul. Mais uma vez, eu tenho certeza que muitos irão ouvir, muitos irão crer que somente Jesus Cristo pode libertar o homem da bebida. Nunca mais eu bebi. Eu tomava todo dia 7 latas de cerveja e mais vinho, porque aquela voz, mais uma vez, como eu falei, aquela voz falava: bebe que você vai ficar tranquilo, bebe que você vai ficar em paz, bebe que você vai dormir. Aquela voz era a voz do diabo. Mas quando Jesus entrou na nossa vida, nunca mais eu bebi. Nunca mais na minha vida eu senti desejo de tomar nada. Então, amados irmãos, eu quero já encerrar aqui para não ficar muito longo o áudio, né? Que os irmãos vão ouvir, mas eu tenho certeza que Deus irá continuar falando com todos aqueles que ouvir esse testemunho. E esse testemunho eu deixo ele para todos, seja para padre, seja para espírita, seja para católico, eu deixo ele para todos, que Jesus é o único que pode salvar e livrar a nossa alma da condenação eterna, que é o inferno.